Seja muito bem-vindo, pessoal, aqui no Pensamento Bíblico. E hoje, no Pensamento, eu quero trazer algo muito importante para vocês. Na verdade, é um ensino. Eu quero trazer um estudo aqui e falar uma verdade que talvez muitas pessoas não falam nas igrejas. Hoje eu quero trazer para vocês sobre contradições na Bíblia. Eu sei que muitos cristãos vão dizer que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não se contradiz, porque ela é santa e pura e por aí vai. Eu sei que muitos cristãos vão dizer isso. Se você é um cristão e está ouvindo esse vídeo, o meu foco aqui é apenas comunicar, ou melhor, falar uma verdade que possam falar na igreja. Ou seja, que de fato existe uma contradição na Bíblia. Se você ficar até o final, você vai entender essa contradição. Então fique comigo até o final que você vai compreender que de fato existe um grande erro na Bíblia. Eu quero trazer para vocês aqui é sobre a contradição de Tomé. Ou seja, Tomé estava presente quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos. Tomé estava presente nessa primeira vez ou não? Lembrando que quando Jesus ressuscita dos mortos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele aparece para os apóstolos, os 11 apóstolos. Esses 11 eram aqueles que estavam com Jesus. 11 porque Judas Iscariote havia morrido. Então Judas não entra nessa questão aqui. Segundo a Bíblia, Jesus ressuscita e aparece para esses 11 apóstolos. É justamente nesse lugar onde Jesus aparece é que a questão fica: Tomé estava presente nesse momento ou não? Essa é a pergunta. Quando Jesus aparece para eles, Tomé estava presente? Exemplo, segundo Marcos, capítulo 16 e o verso 14, Marcos 16 e 14, diz que Jesus ressuscita e aparece para os 11 discípulos, ou seja, estavam os 11 discípulos de Jesus escondidos numa casa. Então Tomé estava presente nesse lugar. Tomé faz parte desses 11. Quando Jesus aparece para eles, Tomé estava presente e Tomé até toca nas feridas de Jesus. A mesma coisa vai falar Lucas. Lucas, capítulo 24, o verso 33 e o verso 36, também diz que Jesus aparece para os 11, ou seja, Tomé estava presente. Então, para Marcos e para Lucas, Tomé estava presente quando Jesus apareceu a primeira vez. Então, para esses dois personagens, para esses dois evangelistas, melhor falando, Tomé estava presente. Aí nós vamos começar a ver a contradição. Onde é que está a contradição? A contradição está no Evangelho de João. João já vai contradizer, João já vai falar algo totalmente contrário, João já vai trazer o ensino que vai modificar Marcos e Lucas, ele já vai contradizer. Interessante que Marcos e Lucas vieram primeiro do que o Evangelho de João. Então a pergunta que fica é: se o Evangelho de Marcos e Lucas vieram primeiro, por que Lucas vai contradizer? Por que Lucas vai modificar o texto? É aqui que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, João, Evangelho de João, o capítulo 20, o verso 19. O verso 19 diz que Jesus, quando ressuscita, ele aparece para os 10 discípulos, ou seja, para os discípulos, não é 11, para 10. Por que para 10? Porque o verso 24 diz que Tomé não estava presente na primeira aparição, ou seja, Jesus ressuscita no domingo, aparece para os discípulos nessa casa que estava escondido, verso 19 e o verso 24, mas só que Tomé não estava presente. Aqui já começa a contradição, porque Marcos e Lucas já dizem que Tomé estava presente na primeira aparição. João já vai dizer que não. Quando é que Tomé estava presente? Veja o verso 26. Uma semana depois. Uma semana depois, Tomé, a Bíblia diz que Jesus aparece novamente para os discípulos e Tomé estava presente dessa vez. Ou seja, no verso 26 diz que passou uma semana depois da primeira aparição. Então, isso aqui já é a segunda aparição de Jesus. Na segunda aparição de Jesus é que Tomé estava presente, mas isso aqui já começa a contradizer, porque segundo segundo Marcos e segundo Lucas, Tomé estava presente na primeira aparição. Está aí os textos. Você pode ver o texto, você pode ver as referências bíblicas. Jesus ressuscita,
vai em alguns outros lugares e no mesmo dia ele aparece para os 11 discípulos. Marcos e Lucas falam isso. Então você percebe que o contexto indica que é o mesmo dia. Então no mesmo dia Jesus aparece para Tomé, ou seja, a primeira aparição. Já João não. João diz que é uma semana depois, ou seja, na segunda aparição é que Jesus vai aparecer para Tomé. Então é essa contradição que eu queria mostrar para vocês. É esse erro que eu queria mostrar para vocês. Se a Bíblia não tem erro, como é que a gente responde isso?